algumas questões de volume dos sólidos. Essa questão aqui. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Ele fala prisma reto, viu? Porque existe o prisma reto e o prisma oblíquo. Oblíquo é aquele que é um pouco inclinado. Esse aqui é retinho, certo? Então, ele deu as medidas, ó. Ele disse que a base é um quadrado, certo? E disse que o lado aqui dele, ó, mede 12. Se é um quadrado, então aqui 12, 12, 12, todos os lados da base medem 12, tanto da base inferior como da base superior. E qual é a definição de calcularmos o volume de um prisma? É calcular a área da base e multiplicar pela altura. Então o volume desse prisma vai ser a área da base, no caso a área da base é um quadrado, é 12 vezes 12, né? 12 ao quadrado, vezes a altura, que no caso a altura mede 40. Fazendo a multiplicação 12 vezes 12 vai dar 144. 144 vezes 40 você vai ter 5.760. Então, resposta, letra A. Segunda questão de volume dos sólidos. Uma calha em forma de prisma reto, conforme a figura abaixo, possui 5 metros de comprimento e uma seção transversal ABC, na forma de V, tal que AB é igual a AC, que é igual a 40 centímetros. Então, ele diz que o lado AB é igual a AC e ambos medem 40 centímetros. 40 centímetros, 40 centímetros. E BAC, o ângulo BAC, né, o ângulo formado entre o lado AB e o ângulo AC, mede 60. Qual o volume que essa calha comporta? Considere raiz quadrada de 3 igual a 1,73. Nós temos um triângulo. Teoricamente, ele já é isósceles, né? Que ele diz que um mede 40 e o outro mede 40, então o triângulo é isósceles. Se ele é um prisma regular, aqui vai ser 40 também, certo? Vamos ter um caso de triângulo equilátero. Aí usaremos a fórmula do triângulo equilátero, né? Que é o lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Para calcular a área dessa base, para depois multiplicar pela altura. Que a altura aí que ele deu foi 5 metros. Mas aqui está em centímetro e aqui também, certo? Então você vai transformar 5 metros para centímetro. De metros para centímetro eu ando duas casas, ou multiplica por 100, teremos 500 centímetros, certo? Só que a bronca é para achar esse lado aqui, ó. Entre aspas, né? Se você lembrar da lei dos cossenos, né? Quando eu tenho dois lados de um triângulo e tenho um ângulo, se eu tenho um ângulo e dois lados, eu usarei a lei dos cossenos. Quando eu tenho dois ângulos e um único lado, eu já uso a lei dos senos. A lei do seno e a lei do cosseno foram criadas para encontrarmos medida dos triângulos não retângulo, para um triângulo qualquer, certo? Quando o triângulo é retângulo, a gente tem aquelas formas básicas lá, fórmula do seno, do cosseno e da tangente, né? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Vamos usar a fórmula da lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela diz o quê? Eu preciso desse lado aqui, vou chamar de x. Que eu pego o lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. A soma dos outros dois lados ao quadrado, certo? Menos duas vezes esses lados, vezes o cosseno do ângulo formado, que no caso é o cosseno de 60. Fazendo agora alguns cálculos, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1.600, mais 1.600, menos 2 vezes 40 vezes 40. Aqui vai dar 3.200, né? Porque 40 vezes 40, 1.600. Vezes 2, 3.200. Mas eu não vou fazer essa multiplicação, certo? Porque o cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Se o cosseno de 60 vale 1 sobre 2, esse 2 daqui, ó, poderá ser simplificado com esse 2 de baixo, porque ambos estão numa mesma multiplicação. Eu posso cortar. Vai ficar 40 vezes 40, 1.600. Certo? Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 1.600 mais 1.600 menos 40 vezes 40, 1.600. Esse 1.600 aqui cancela com esse, né? Um positivo e um negativo vai dar zero. Só vou ficar com esse daqui, ó.
O 2, que é expoente, vai virar índice do radical do outro lado, ou seja, vamos extrair a raiz quadrada de 1600, x é igual a 40. Então, realmente, o triângulo da base é equilátero. Se ele é equilátero, agora eu posso encontrar a área dele e depois multiplicar por 500, né? Para calcular o volume. Então, calculando, usando a fórmula aqui, ó, a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Se o lado é 40, eu vou ter 40 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1.600, vezes a raiz quadrada de 3, a questão nos deu, né? Que ela é 1,73. Mandou considerar, então vai ficar 1,73 sobre 4. Em vez de multiplicar 1.600 por 1,73 e depois dividir por 4, eu vou dividir logo aqui, simplificar o 1.600 por 4, que eu posso fazer isso numa multiplicação, certo? Então, 1.600 por 4 vai ficar 400 vezes o 1,73. Fazendo a multiplicação de 400 por 1,73, teremos 692 centímetros quadrados. Então, está aqui a área da base desse prisma. Para calcular o volume agora, né? Como ele disse que o comprimento dela, a altura, é de 5 metros, já convertemos 5 metros para centímetros, né? Equivale a 500 centímetros. Por que eu converto para centímetro? Porque os lados da base foram dados em centímetro. Então, eu só posso multiplicar centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro. Tem que deixar na mesma unidade de medida. Então, para calcular o volume, aqui está a área da base. Vou fazer 692 vezes 500, que será igual a 346.000 centímetros cúbicos. Então, letra C é a resposta.